Olá, alunos, tudo bem? Professor Raul de Biologia de volta para o nosso encontro semanal de aprofundamento, onde a gente vai trazer temas aí que vão expandir mais ainda o conhecimento de vocês na biologia. Na aula de hoje, a gente vai tratar de duas técnicas de biologia molecular que estão muito em voga hoje em dia, principalmente por causa do coronavírus. Então, quais são essas técnicas? A técnica de PCR e a técnica de RT-PCR. Beleza? Vamos ver como é que essas duas técnicas funcionam, porque além delas estarem muito em voga, então elas podem surgir nas nossas provas e também porque elas já apareceram em prova também. PCR, galera, é uma técnica de biologia molecular que na verdade é uma sigla chamada Polymerase Chain Reaction. Polymerase Chain Reaction quer dizer o quê? Reação em cadeia da polimerase. Que polimerase é essa? É uma DNA polimerase. É uma DNA polimerase específica, chamada de Taq polimerase. A Taq polimerase, ela é retirada de foi descoberta, na verdade, de bactérias que vivem em ambientes de calor extremo. Ou seja, é uma enzima que suporta altas temperaturas sem desnaturar. Então, uma coisa que pode cair em prova é isso. Não é qualquer polimerase, não é qualquer DNA polimerase que você vai usar na PCR, não. Tem que ser ataque polimerase. Porque a gente vai ver que em uma PCR eu vou esquentar muito o DNA. Eu tenho que elevar a temperatura da amostra para abrir a dupla fita de DNA, para a partir daí eu ter acesso às bases, etc. E eu preciso de uma DNA polimerase que suporte esse aumento de temperatura. Então não pode ser qualquer DNA polimerase, não. Tem que ser uma DNA polimerase específica, né? Uma DNA polimerase aqui que suporte essas temperaturas altas. Então olha só, basicamente como é que funciona? Eu tenho, por exemplo, uma fita de DNA aqui e eu quero amplificar um gene de interesse. Meu gene de interesse é esse aqui, ó. Eu quero amplificar esse gene de interesse aqui. Mas para que eu vou usar uma PCR? Você pode usar a PCR para fazer várias cópias de um gene interessante, aí, um gene que vai te trazer algum benefício para a saúde humana, ou então um gene que traz benefício para a agricultura, etc. Ou então para detectar a presença de um gene em determinado genoma. Então, olha só, eu venho aqui no meu gene de interesse e desenho em laboratório primers. Lembra do primer? O mesmo da replicação do DNA, replicação natural do DNA. Eu desenho primers específicos que anelem aqui, né? Que pareiam exatamente na sequência que eu quero amplificar. Beleza? O que a ataque polimerase vai fazer? Ela encontra o primer que eu chamo de forward e o reverse e ela vai lá e vai fazer várias e várias e várias cópias só dessa pequena sequência de interesse aqui, beleza? Só que para ela fazer isso, eu vou precisar de uma série de coisinhas aqui junto dela, que a gente vai ver já já, e eu também preciso de um processo cíclico, onde o DNA abre e fecha, ela encaixa, amplifica, amplifica, amplifica e por aí vai. Vamos ver como é que isso acontece? Olha só. De que eu preciso? Dentro de um tubinho, eu coloco o seguinte, coloco a minha Taq polimerase, que é aquela polimerase resistente a altas temperaturas. Vou desenhando um por um. Não sei nem se vai ficar legal, mas eu vou desenhando um por um. Coloco aqui a minha Taq polimerase. Coloco os primers, que vão anelar exatamente no meu gene de interesse, os primers. Não é dois não, né? Você coloca milhares. Coloca os primers. Uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Os nucleotídeos, porque se você quer fazer milhares de novas fitas de DNA, mesmo que seja de um pequeno fragmento, tem que ter nucleotídeo, irmão. Como é que você vai fazer isso sem nucleotídeo, né? Então eu pego, coloco os nucleotídeos também. Vou botar eles em amarelinho aqui, ó, os nucleotídeos, beleza? O DNA template. O que é DNA template? O DNA onde o meu gene está presente. O gene que eu quero amplificar está presente. Coloco magnésio, que a gente usa para estabilizar a Taq polimerase. Ele se liga, né? E ela se liga nela e a enzima funciona melhor. Então, eu vou colocar aqui
Só porque eu tô empolgado aqui com essas cores aqui, empolguei, ó. Aí vem aqui, coloco o magnésiozinho aqui. Pronto. Perfeito, tá a receita pronta aí. Coloquei a TAC polimerase no tubinho, os primers que vão encaixar exatamente no gene que eu quero amplificar ou detectar, os nucleotídeos para eu ter matéria-prima para fazer essa amplificação, o meu DNA template, que é o DNA que eu estou investigando, e o magnésio para estabilizar a TAC polimerase. Eu pego tudo isso, esse tubinho, e coloco dentro de um sítiozinho aqui, ó, dessa maquinazinha aqui, que a gente chama de termociclador. O que o termociclador vai fazer? Ele, que nem um professor meu falou uma vez, é como se fosse um fogão e uma geladeira juntos. Ele fica esquentando e esfriando a amostra. Só que ele faz isso de forma muito rápida e ele faz em momentos específicos certinho. Por quê? Quando eu vou alterando a temperatura da amostra, eu vou ter, dentro desse tubinho, coisas diferentes acontecendo. Por exemplo, mais ou menos aqui em 23 graus, não vai estar acontecendo nada. Aí a máquina eleva a temperatura aqui, ó, quase 90 graus e desnatura o DNA. O que vai acontecer? O DNA vai abrir a dupla fita, exibindo os nucleotídeos aqui. Se fosse uma DNA polimerase normal, ela já teria ido embora. Ela teria se lascado aqui. Só que ela aguenta essa TAC polimerase. Então, eu aumento a temperatura para o DNA abrir. Aí ela vai lá, baixa a temperatura. De novo, o termociclador baixa a temperatura. E com isso, os primers que eu desenhei em laboratório, ou comprei, se anelam no meu gene de interesse aqui. Se ele estiver presente. Se ele estiver presente, os primers se anelam aqui. Aí ela sobe a temperatura de novo e aí chega na temperatura ótima de trabalho de quem? Da TAC polimerase. E a TAC polimerase fica fazendo várias e várias cópias. O termociclador, ele fica fazendo esse processo aqui, ó. Cíclico, por isso que recebe esse nome de termociclador. Fica aumentando a temperatura, vai até a temperatura tal para anelar o primer, vai na temperatura da polimerase trabalhar e fazer milhares de cópias. Ele fica fazendo isso o tempo inteiro. A gente fica criando várias cópias do meu gene de interesse se ele estiver presente. Aí eu pego a amostra, tiro a amostra daqui, ó, do termociclador. Geralmente isso aqui, galera, leva muito tempo. Se eu não me engano, acho que uma PCR levava, sei lá, umas 4 horas. Uma coisa assim. Não lembro agora exatamente quanto tempo, mas demora umas 4 horas. Não sei como é que estão as máquinas hoje em dia também, né? Então, pego o tubinho aqui, após esse processo, esse tubinho aqui, ó, e coloco... Opa! Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Peraí. Ai, meu Deus. Pronto, voltou. E coloco o resultado aqui, ó, em um gel de agarose, ó, que lindo. Boto pra correr no gel de agarose, a minha seta ficou horrível. Mas coloco aqui, ó, no gelzinho de agarose. Boto pra correr. Se o meu gene estiver presente, eu sei o tamanho do meu gene, eu vou detectar ele aqui no gel, ó. Opa, ó o meu gene aqui, ó. Essa PCR aqui ficou linda. Essa PCR aqui deu certo. Perfeito. Então, ó, amplificou o gene aqui, amplificou um outro gene aqui, um outro gene aqui, um outro gene aqui, um outro gene aqui. Por que eu sei que são genes diferentes? Pelo tamanho deles, ó. Número de pares de base aqui, tá vendo, ó? É diferente. Então aqui nessa foto aqui que eu peguei são genes diferentes amplificados aqui por PCR. Professor, se eu quero amplificar genes diferentes num processo de PCR, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer de diferente aqui dessa receita aqui, ó? Taranana, vamos pensar aí. O que eu tenho que fazer de diferente aqui dessa receita? Eu tenho que fazer primers diferentes. Você quer um outro gene amplificado? Coloca um outro primer. Ele vai anelar num ponto diferente e aí você vai amplificar genes diferentes. Coisa importante aqui, muito importante. Em uma PCR convencional, o template é o DNA. Ou seja, aquele que o primer anela é o DNA. Só que agora, em época de coronavírus, a gente não está fazendo para detectar o coronavírus. O que a gente está fazendo não é PCR, a gente está fazendo a famosa RT-PCR, beleza? Que a gente chama de Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, né?
transcriptase reação em cadeia, né? Eu tenho uma transcriptase reversa e eu tenho a reação em cadeia da DNA polimerase aqui, da TAC polimerase, também chamada de PCR em tempo real. Então, olha só, qual é a diferença? Uma coisa importante que pode cair em prova. Qual a diferença entre a PCR normal e a RT-PCR? RT-PCR, a gente vai partir de um template de RNA. E a PCR normal, a gente parte de um template de DNA. No caso aqui do coronavírus, vou colocar aqui, escrever corona aqui para ficar bem, né? Estamos em época aí, infelizmente, do coronavírus. No caso do coronavírus, a gente já sabe que o genoma dele é de RNA. Então, se eu quero detectar em um paciente se o coronavírus está nele, eu faço, para ter um exame mais fidedigno, eu faço uma RT-PCR. Eu pego... O que a RT-PCR faz? Ela pega se o vírus estiver presente na amostra, claro, né? Tudo isso que a gente vai ver não dá certo, obviamente, se o vírus não estiver presente na amostra. Beleza? A gente vai ver por quê. Pega o RNA do vírus, vamos supor que é um paciente que está com coronavírus, pega o RNA do vírus, coloco junto lá uma transcriptase reversa que produz, a partir do RNA do vírus, um DNA complementar aqui, ó, uma dupla fita. Nessa dupla fita aqui, vai anelar os famosos, né, que a gente já está discutindo aí, os famosos primers específicos para a sequência do coronavírus. Então, o primer só vai anelar se o vírus estiver presente, se a sequência do vírus estiver presente. Se não estiver presente a sequência, o primer não anela. Anelou o primer no DNA complementar que surgiu a partir da reação, né, do trabalho da transcriptase reversa, eu faço o mesmo processo, reação em cadeia de polimerase, num termociclador mais chique, e aí eu consigo detectar a presença do vírus. Beleza? Pra gente que está fazendo vestibular, o mais importante é isso. PCR, RT-PCR é quando eu parto de um template de RNA e PCR é quando eu parto de um template de DNA. Para que PCR é importante? Por exemplo, testes de paternidade você faz por meio de PCR, detecção de da presença de vários genes e por aí vai. Beleza? E também, por exemplo, testes de doenças, que é o que a gente está vivendo aqui nesse momento que a gente está gravando essa aula. Como é que eu vou ter certeza que uma pessoa está com coronavírus ou não? Faz uma PCR nele. Se uma RT-PCR, né, no caso do coronavírus. Se o resultado deu positivo, significa que os primers específicos para a sequência do coronavírus anelaram na amostra que veio do DNA das células desse paciente. Então, a chance dele estar com coronavírus é de 99,99999%. Beleza? Então é isso, galera. Nosso aprofundamento de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aconselho vocês a seguirem firmes aí no estudo de vocês, tá? Fazendo os exercícios. E qualquer dúvida, não só dessa matéria, ou de matérias que vocês estejam estudando por conta, estamos sempre à disposição aí, vocês já sabem como me encontrar. Beleza? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.